todos muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula importantíssima. E hoje nós vamos falar, que é um tema também muito importante, que é sobre hiperincursão. O que é e por que você precisa viver essa experiência. Inclusive, nós tivemos agora no último final de semana a nossa imersão DNA 1 e DNA 2, que foi realmente maravilhosa, muito poderosa. Então foi realmente um trabalho muito profundo. Muitos que estão aqui participaram. Já vi que a Eliane Vanin estava lá conosco, a Roselma, não é? Então foi uma experiência realmente incrível, sempre é. Eu sou suspeito para falar, não é? Mas de qualquer maneira, antes de começar, já que o tema é hiperincursão, a Fátima Reis também esteve, né, Fátima? Já que nós vamos falar de hiperincursão, eu preciso dar esse aviso. Nós estamos chegando já próximo de fechar as inscrições para a segunda edição da hiperincursão, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro em São Paulo, capital. Então, para você que quer passar por essa experiência, que quer viver uma experiência espiritual, você então precisa viver essa experiência. Então, para você que ainda não se inscreveu, depois clique aqui no link da bio para fazer parte do grupo fechado no WhatsApp. Lá nós vamos passar todas as informações e vamos te orientar como fechar a sua inscrição, porque o momento é agora. E para você que está assistindo pela máquina do tempo do YouTube, né, depois clica no link do descritivo do vídeo para você então entrar no grupo e fazer a sua inscrição para esse grande movimento de cura que lhe espera, que lhe aguarda. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é exatamente sobre a hiperincursão. Muitas pessoas me pediram para eu explicar com mais detalhes como surgiu, como aconteceu, como foi a construção dessa vivência tão poderosa. E então eu resolvi falar hoje sobre a hiperincursão e contextualizar para vocês que estão aqui, para vocês entenderem, né? Então, para mim é sempre uma honra, uma imensa alegria ter cada um de vocês aqui hoje, prontos para explorar as fronteiras da consciência e do potencial humano, né? E nessa exploração nós vamos então entender com mais profundidade o que é a hiper. Então, o que nos traz aqui hoje é uma pergunta realmente fundamental. O que existe além da nossa percepção cotidiana da realidade? E, mais importante, como podemos acessar essas camadas mais profundas da nossa existência para promover cura, para promover equilíbrio e uma transformação genuína em nossas vidas? Então a resposta que exploraremos hoje se chama hiperincursão. Sei que muitos de vocês aqui já passaram pelo processo e muitos ainda não. Então este não é apenas um conceito teórico, mas se trata de uma experiência viva, uma imersão profunda desenvolvida por mim ao longo de muitos anos de investigação, de pesquisa, de observação criteriosa. Então, baseado no contexto do transe regenerativo, a hiperincursão ela é uma espécie de tecnologia da consciência. Então, uma ferramenta muito poderosa para acessarmos a inteligência inata que reside em cada um de nós, né? Como muitos de vocês já sabem, a hiperincursão ela envolve o transe regenerativo ou o transe espiritual. Então ela é exatamente uma espécie de tecnologia da consciência para criar todo um ambiente que o levará a uma grande liberação, uma grande libertação e uma grande cura. Então vamos desvendar
O que é exatamente a hiperincursão? Por que ela é tão eficaz e como ela pode ser a chave para desbloquear um novo nível de realidade. A Vilminha está colocando aqui que participou no último final de semana. Bacana. Então vamos entender como a hiperincursão ela pode realmente ser a chave para desbloquear um novo nível de realidade, muito mais plena, muito mais saudável, muito mais próspera, né? Porque afinal de contas, nós todos merecemos uma vida melhor. Então vamos entender a visão que me levou a construir esse caminho e este método, não é? A compreensão de que é algo muito maior, né? Então, o princípio de tudo foi exatamente isso. Quando eu compreendi, quando eu tive a compreensão de que algo muito maior e mais sábio se move através de nós, quando nós conseguimos temporariamente cancelar as histórias que contamos a nós mesmos e, consequentemente, o eu que pensamos ser, né? Então, nossa jornada nos levará para uma fusão realmente fascinante que envolve tanto a sabedoria milenar, antiga, ancestral e ciência de ponta. Então, vamos explorar como o transe regenerativo ou como o transe espiritual, um dos estados mais antigos e naturais da humanidade, pode ser um verdadeiro portal para a autocura. Então, vamos entender também um pouco do contexto da neurociência por trás da experiência, incluindo como a construção de um contexto simbólico pode ativar a liberação de certas substâncias endógenas, como é o caso do DMT, uma molécula, a chamada molécula do espírito, como ela pode ser ativada, liberada para a ampliação da nossa percepção de maneira exponencial. E vamos também traçar um paralelo com a física quântica, entendendo como a nossa consciência pode de fato colapsar e moldar a própria realidade que experienciamos. Então, é um momento para que vocês entendam o contexto da hiperincursão, né? E como ela pode ser muito útil para você como uma grande ferramenta de cura. Então, abrir-se para a possibilidade de cura e entender que a cura e a restauração elas nunca vêm de fora. Cura e restauração ocorrem através da ação das forças naturais e equilibradoras do universo que já habitam no nosso interior. Então, vamos entender o que é exatamente essa experiência, o que é realmente a hiperincursão e quais são os pilares que a sustentam. Então, imagine por um momento que a nossa mente consciente, com suas preocupações, com as suas histórias, com todos os seus rótulos e identidades, é como a superfície de um oceano. Então ela é agitada pelos ventos do dia a dia, pelas ondas das emoções e pelas correntes dos nossos pensamentos que não param. Nós nos identificamos tanto com essa superfície que esquecemos a vastidão e a profundidade silenciosa que existe logo abaixo. Então, via de regra, nós passamos boa parte do tempo envolvidos com a superfície, ou seja, com a mente consciente. E se estamos muito envolvidos com a mente consciente, nós estamos automaticamente envolvidos com preocupações, estamos envolvidos com as narrativas que nós estamos construindo em relação a tudo ao nosso redor. Então nós estamos construindo o tempo todo narrativas sobre o que são as coisas, sobre o que são as pessoas, sobre o que nós somos, e nos perdemos nos rótulos, nos perdemos nas identidades e ficamos então assim presos na superfície, não é? E esquecemos de que existem níveis mais profundos
não é? Usando até essa metáfora do lago, existe uma profundidade em nós que nós não acessamos de modo regular. Então a hiperincursão é exatamente em essência um mergulho profundo para além desta superfície que nós estamos muito envolvidos. É um fato curioso entender que enquanto estivermos envolvidos e passando boa parte do nosso tempo útil envolvidos com a superfície, logo com as nossas cabeças, nós não temos chance alguma de mudar a nossa realidade, de mudar a nossa percepção e assim acessar outros níveis de experiência. O que acontece, em geral, é um processo contínuo e constante de repetição das próprias experiências, porque passamos boa parte do tempo presos no nosso universo mental superficial. Então, quando eu desenvolvi a hiperincursão, tudo começou observando em setting de consultório, quando eu atendi as pessoas. E eu comecei a perceber que as pessoas falavam muito dos aspectos superficiais, que elas gastavam muito tempo falando das questões periféricas, e eu notava que elas estavam, na verdade, falando de coisas relacionadas à dimensão que elas estavam presas, que eram as suas próprias cabeças e as suas narrativas sobre a sua própria vida. Mas houve momentos em que eu pude notar que no instante que aquela pessoa experimentava uma situação que às vezes durava alguns minutos, em que ela se percebia livre de todo aquele ruído mental e ela se via completamente livre daquele pequenino eu que ela pensava ser, ali acontecia um grande movimento, muitas vezes de liberação e de mudança radical da percepção, o que trazia um impacto genuíno no comportamento da realidade daquela pessoa. Então, testemunhando esses eventos em consultório, eu então desenvolvi essa imersão de um dia que ela é vivida em grupo, projetada exatamente para ser uma jornada intensiva, imersiva ao nosso mundo interior, além da superfície. Porque se você estiver preso na superfície, você não mergulha, e não mergulhando, você se priva de experiências fantásticas e do acesso a forças que podem atuar na sua cura e, consequentemente, na cura da sua realidade. Então, um insight fundamental que me levou a criar este método é uma verdade ao mesmo tempo simples e profunda. Algo maior sempre se move em nós quando cancelamos temporariamente as histórias e, consequentemente, o eu que nós pensamos ser. E o que isso significa? Significa que a nossa identidade, essa construção de quem eu sou, com todas as suas memórias, com todos os seus traumas, todos os seus sucessos e fracassos, funcionam como uma espécie de filtro que colore toda a nossa realidade. Então esse filtro, embora numa certa medida útil para navegar no mundo, ele também nos limita muito. Ele nos mantém presos em padrões repetitivos e, consequentemente, nos impede de acessar a totalidade do nosso ser. Então, dentro desse panorama que eu estou traçando, nós não somos apenas a superfície, nós somos toda a profundidade desse grande lago que nós chamamos de consciência. Então, na hiperincursão, através de uma série de sensibilizações e exercícios, nós aprendemos a suspender temporariamente esse eu limitado. Não se trata de aniquilá-lo, mas de gentilmente colocá-lo de lado, para que algo fundamentalmente maior possa emergir. E o que emerge exatamente durante essa experiência? A ação dessas forças naturais do universo.
que são forças que agem com um princípio de equilíbrio. Então são forças equilibradoras. É como se ao saíssemos do caminho, permitíssemos que a inteligência inata da vida ou o nosso próprio inconsciente profundo entrasse em cena para restaurar a ordem, para restaurar a harmonia, para restaurar o equilíbrio. E a cura não é algo que nós fazemos, porque ela depende de uma permissão para acontecer. Então, geralmente, quando saímos do caminho, saímos da cena principal, algo misterioso e mais profundo e infinitamente inteligente começa a atuar para liberar tudo aquilo que está causando ruído dentro de você e, consequentemente, limitando a sua experiência de vida. E o principal veículo para essa jornada é o que eu defino como o transe regenerativo. Então a palavra transe pode, num primeiro momento, evocar imagens místicas ou de perda de controle. Então, quando nós pensamos em transe, a primeira coisa que vem em mente, que a mente busca como referência, são situações místicas ou a perda de controle. Mas, na verdade, o transe ele é um estado perfeitamente natural da consciência. Quem nunca se pegou, entre aspas, viajando enquanto olhava pela janela, ou se sentiu completamente imerso em um filme ou em uma música, ou dirigindo o carro e de repente perceber que chegou no seu destino sem ter percebido todo o trajeto. Então, essas experiências corriqueiras, elas simplesmente nos revelam a experiência do transe. Então, nós estamos experimentando o transe muitas vezes ao longo do dia e esses estados são estados, obviamente, de transe leve. Quando você está ali imerso numa música ou num filme e naqueles poucos momentos, de repente, você deixa de perceber as paredes do seu quarto, o sofá que você está sentado ali, você está tendo uma experiência leve daquilo que nós conhecemos como transe. Ou seja, um estado ligeiramente alterado de consciência. Então, se nós avaliarmos bem, nós vamos perceber que esses momentos de transe envolvem um estado de atenção focada, onde a nossa consciência se afunila em uma única experiência, abstraindo completamente o mundo exterior, como se o mundo exterior desaparecesse. E nessas experiências de transe leve, você também nota que naqueles poucos momentos que você está com a atenção focada, não há mais histórias. O seu senso de identidade, ele simplesmente deixa de existir. Você está apenas em pleno foco com a experiência naquele instante e assim você deixa de processar o ambiente ao seu redor. Então, essa é a definição da experiência do transe leve que nós vivemos corriqueiramente no nosso dia a dia. Então, segundo alguns estudos, nós passamos cerca de 90% do nosso tempo ciclando em níveis variados de transe. Ou seja, na maior parte do tempo nós estamos vivendo o transe leve e ciclando entre a superfície e esse transe leve. Ocorre que quando você está vivendo o transe de uma forma espontânea no seu dia a dia, esse transe leve que eu estava explicando, você está, sem se dar conta, na grande maioria das vezes, reforçando programações negativas. Quando você olha um comercial na TV que te chama a atenção e você congela, paralisa e fica atento no que está sendo dito, ali você está num estado de alta suscetibilidade, sem as barreiras do seu filtro crítico, e portanto aquela experiência naquele instante está tendo um alto poder de acesso em você.
Quando você está na rua e está também ciclando em estados de transe leve, você geralmente está imerso na sua própria cabeça, reforçando programações negativas através de preocupações diárias. Então nós usamos o nosso dia a dia sem nos darmos conta como uma experiência de transe que reforça programações negativas. Já o transe, no entanto, o transe regenerativo, ele é um estado deflagrado com um propósito terapêutico e de autocura muito claro. Então, uma coisa é o transe leve, espontâneo que você vive no dia a dia, que os meios de comunicação fazem questão de induzir e manter para que você fique plenamente suscetível ao controle e à influência midiática. Outra coisa é o transe regenerativo e espiritual, provocado, deflagrado em um ambiente preparado e controlado, com um propósito exclusivo de ser uma ação de cura e terapêutica. Então, diferente desse transe de palco, onde o objetivo é entretenimento, como é muito comum, se vê muito na internet, né? Pessoas usando, não é, o transe clássico como entretenimento, como diversão e tudo bem, né? Ou diferente também do transe dissociativo, tá? Onde há uma desconexão quase completa da realidade, né? O transe regenerativo e, portanto, o transe espiritual, ele tem uma característica mais integrativa. Por quê? Porque ele nos conecta com partes profundas e antigas em nós, que são partes muito importantes, como é o caso da fase 2 da hiperincursão, em que nós nos conectamos com partes muito primitivas e antigas, poderosíssimas, que podem nos auxiliar a nos recolocar na nossa própria vida. Então, durante esse estado, a atividade de certas áreas do cérebro, especialmente aquelas ligadas ao nosso senso crítico, a nossa tagarelice mental diminui radicalmente. Então isso cria um espaço de silêncio e receptividade, né? Cria então um terreno fértil para que a cura e a transformação ela possa ocorrer de uma forma espontânea. Onde eu quero chegar dizendo isso? Que nós temos muito mais chances de cura quando nós perdemos o controle de nós mesmos, numa certa medida. Nós temos muito mais chances de cura quando renunciamos temporariamente o contínuo de narrativa sobre quem pensamos ser e sobre o que é a vida, do que quando estamos envolvidos com essas narrativas. Então essa é a ideia que se confirma na prática, tá? Então, esse transe que nós trabalhamos, ele é regenerativo porque nesse estado nós ativamos os processos naturais de autocura do corpo e da mente, liberando tensões, liberando processos emocionais estagnados e acessando insights que estavam fora do alcance da nossa mente consciente. Então isso nos leva a um dos maiores obstáculos para a mudança em nossas vidas. Quando a gente fala de transe, é importante também explorar o ponto central que limita a possibilidade de mudança em nossas vidas. E qual é esse ponto central? A sua faculdade crítica. Então, pensem na faculdade crítica como o segurança na porta da sua mente. E a função desse segurança é analisar todas as informações que chegam e compará-las com as crenças e programas que você já tem pré-estabelecido. Se uma nova informação como eu sou capaz de mudar completamente a minha vida. Vamos dar esse exemplo. Então, se essa informação, eu sou capaz de mudar completamente a minha vida, se ela entra em conflito com uma crença antiga em você, como
eu sempre fracasso, o segurança, a faculdade crítica, literalmente vai barrar esta informação na porta. E ele vai dizer, isso não é compatível com o nosso sistema. Portanto, você está rejeitado. Você, informação nova, está rejeitado. Percebe? Então tudo aquilo que não é compatível, tudo aquilo que é novo, todo parâmetro novo que você está usando para se sensibilizar, se não for compatível com aquilo que você tem pré-estabelecido de crença, o segurança da sua mente, a sua faculdade crítica, barra e rejeita. Então essa função é vital para a nossa sobrevivência. Porque ela nos protege de aceitar qualquer situação e sugestão perigosa. No entanto, quando queremos promover uma mudança realmente positiva, genuína e consciente, essa mesma faculdade crítica se torna uma verdadeira barreira. Ela nos mantém presos aos velhos padrões, mesmo que eles nos causem sofrimento. E esta é a grande ironia do processo. Esta função da sua mente, a faculdade crítica, te mantém preso a padrões antigos que te mantêm ligado a sofrimento. E é por isso que muitas vezes a força de vontade sozinha não é o suficiente, e eu vou mais além, a força de vontade não é necessária. Podemos repetir 1000 vezes, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, mas se a crença raiz do eu não mereço estiver intacta, a mudança não acontece. Então não é exatamente o que você afirma que vai fazer a diferença, mas em que estado você afirma. Então, se você está num estado em que a sua faculdade crítica está hiperativa, é bem provável que uma afirmação positiva não tenha alcance. Então, é mais uma questão de estado do que aquilo que você está dizendo ou afirmando. E aqui que entra a beleza do transe. O estado de transe, ele não elimina a faculdade crítica, mas atenua muito, colocando esta faculdade numa espécie de animação suspensa. É como se o segurança da boate fosse convidado para dançar. Ele se abstrai em um processo. Então, enquanto ele está distraído, nós temos a oportunidade de acessar diretamente níveis internos onde há programas e crenças fundamentais armazenados. Então, nesse estado de receptividade ampliada, nós podemos então desenvolver novos parâmetros, novas ideias e novas possibilidades, não é? Dando lugar a processos intensos de reprogramação mental, não é? Sem nenhum esforço, sem lutar contra a mente, mas um processo fluido e orgânico de atualização do nosso sistema operacional interno. E ao contornar o crítico, nós então abrimos a porta para uma transformação realmente duradoura, genuína. E há um outro aspecto também muito interessante do ponto de vista espiritual, que aí nós vamos agora além da mente, que ocorre toda vez que você cria uma condição em que a barreira entre a mente consciente e os outros níveis mais profundos se dilata. Então existe uma barreira, e essa barreira é exatamente a faculdade crítica, que quando ela entra num estado de atenuação, ela se expande. E quando há a expansão dessa barreira intermentes, ocorre a liberação de conteúdos neuróticos que estavam orquestrando e produzindo forças compulsivas doentias que o levavam a
incorrer em padrões de comportamento e, consequentemente, em situações negativas que o mantinham presos numa mesma realidade. Então, essas forças compulsivas doentias são as forças que estão por trás de comportamentos sabotadores que o levam a recriar situações que você não quer mais viver. Então, quando você está entrando nesse estado de transe espiritual, essa inteligência maior em nós articula para literalmente liberar esses conteúdos caóticos, responsáveis pela ativação e manutenção de forças compulsivas que o mantém preso em experiências que você não quer mais viver. Então essa é a beleza das incursões a níveis profundos de nós mesmos através dessa vivência da hiperincursão. Então agora que nós entendemos esses pilares conceituais da hiperincursão, nós podemos nos perguntar: isso é apenas uma bela filosofia ou existe uma ciência por trás dessa experiência envolvendo o transe hiperincursivo, que é uma verdadeira experiência de transformação? E a resposta é sim. Vamos explorar agora alguns pontos e as conexões entre a hiperincursão e neurociência e até mesmo a própria física quântica. Um dos aspectos mais poderosos da hiperincursão para quem vive é a construção de um contexto envolvendo simbologia. Durante a imersão, nós não estamos apenas sentados em silêncio, estamos engajados em uma série de práticas e de sensibilizações envolvendo a linguagem primordial do nosso inconsciente. Então, qual é a linguagem fundamental do nosso inconsciente? É a linguagem dos símbolos, dos mitos, dos arquétipos. Essa construção de significado não é apenas um teatro, ela tem um efeito neuroquímico profundo. Toda a construção simbólica que nós entramos em contato e nos envolvemos envolve toda uma mudança neuroquímica profunda. A ciência ela está começando a entender que certos estados de consciência, especialmente aqueles induzidos por práticas e ritualística, ou até mesmo induzidos por meditação profunda e respirações envolvendo uma hiperventilação controlada, podem estimular o corpo a produzir e liberar as suas próprias substâncias psicodélicas. A mais famosa é a N,N-dimetiltriptamina ou o DMT. O DMT é uma molécula que foi batizada como sendo a molécula do espírito por alguns pesquisadores, e é a mesma molécula extraída na produção da bebida do ayahuasca, né? Então, geralmente para se produzir a ayahuasca você tem a combinação de duas plantas, o cipó mariri e a folha da chacrona, uma para disponibilizar o DMT e a outra para inibir a degradação desse DMT para que ele chegue até o cérebro sem degradação. Aqui não vem ao caso explicar como ocorre essa inibição da degradação do DMT, mas na verdade existe uma enzima no cipó mariri que ela é exatamente uma enzima que irá inibir a ação de uma outra enzima presente no trato gastrointestinal que degradaria esta molécula antes de chegar no cérebro. Tá? Então o DMT ele é o mesmo componente presente no chá da ayahuasca. Por isso que quando as pessoas tomam o chá, na verdade elas estão disponibilizando uma concentração maior de DMT para que ele então altere as funções cerebrais e abram as portas da percepção.
E assim você passa a não ter tantos filtros de informação. Começa a chegar muita informação, porque agora o seu cérebro está temporariamente sem o poder de filtrar essas informações. Então acontece as percepções, as visões internas de cunho espiritual. Tá? Então, o DMT ele vem sendo chamado da molécula do espírito e por um bom motivo. Por quê? Ela é uma substância aceleradora de certos centros do cérebro. Então, não se trata de uma substância alucinógena. Ela é uma substância psicoativa. Tá? E é uma das substâncias mais potentes conhecidas, capaz de induzir experiências místicas extremamente profundas e alterar radicalmente a percepção da realidade. Felizmente, nós produzimos também o DMT. Ainda não se sabe ao certo como se dá a síntese do DMT, mas ao que tudo indica, o DMT ele é secretado pela glândula pineal, tá? Em condições especiais. E uma das condições especiais é estar presente em um contexto simbólico ou em um contexto ritualístico. O fascinante é que o DMT não é uma droga externa que nós precisamos ingerir. Ele é endógeno, ou seja, o nosso próprio cérebro tem a capacidade de produzi-lo, especialmente em situações extraordinárias. O grande pensador e etnobotânico Terence McKenna foi um grande pesquisador. Ele foi um dos pioneiros a popularizar a importância do DMT e dos enteógenos, substâncias que, como o próprio nome já diz, esse termo cunhado por ele, são substâncias que geram a percepção interna do divino. Então, literalmente significa gerar o divino interior. Então, ele postulou que o DMT funciona como uma espécie de portal para outras dimensões da consciência. Quando liberados em quantidades significativas, ele provoca um aumento dramático na velocidade de processamento cerebral e uma ampliação massiva de percepção. É como se a largura de banda da nossa consciência se expandisse de uma conexão de escada para uma fibra ótica de altíssima velocidade. E é exatamente o que acontece quando você vivencia o processo de hiperincursão. Você sai de uma largura de banda analógica e entra numa largura de banda digital, ou seja, você entra num outro nível de processamento cerebral, o que vai alargar sobremaneira o seu processo perceptivo. Então, de repente, nós somos capazes de processar informações, fazer conexões, ter insights a uma velocidade ultra rápida que seria impossível no nosso estado convencional de consciência, não é? E de repente você está ali na experiência e explode o espírito em você. Agora há uma luz que lhe permite reorganizar e reconfigurar o seu modus operandi e alterar o seu posicionamento de percepção para um ângulo que você jamais havia percebido, causando uma mudança radical de postura diante da vida, o que levará consequentemente a própria vida se modificar em relação a você. E aí nós entramos no paradigma quântico e no princípio do observador. No momento em que eu altero o meu posicionamento de percepção diante da realidade, a realidade se altera diante de mim. Vocês estão acompanhando essa construção de raciocínio? Tá? Então essa mudança cognitiva radical é o que facilita uma rápida e profunda ressignificação da nossa realidade. E eu cheguei na construção desse método por observação, me observando e observando pessoas. Toda vez que eu notava que eu entrava em um estado em que o meu crítico, em que toda a ruminação mental
se suspendia por um tempo, muitos processos de mudança ocorriam espontaneamente. Então, durante a hiperincursão, ao criar todo um contexto simbólico e utilizar técnicas específicas, estamos na prática criando as condições ideais para que o cérebro biodisponibilize, numa medida ideal e comandada pela inteligência interior em você, a ativação e a liberação deste DMT. Nós não estamos aqui introduzindo nada de fora, mas sim ativando um processo e um potencial neuroquímico que já existe dentro de nós, permitindo que a nossa própria biologia nos guie para estados de consciência expandida. Então é comum durante essas experiências na hiperincursão perceber pessoas ativando dialetos, línguas e se comunicando de uma forma muito diferente, não é? É comum também ver, principalmente na fase 2, pessoas incorporando matrizes da sua própria ancestralidade, se conduzindo para percepções que, através dessas novas percepções, ela entrará em conexão profunda com um processo de cura. Então a hiperincursão, ela é completamente diferente do processo de consagração da ayahuasca. Primeiro, que nós não estamos ingerindo nada de fora. Segundo, que há todo um preparo, não é? Para se viver a hiperincursão tem um preparo. Tem uma espécie de afinamento, não é? Não é só chegar ali no meio de um grupo de pessoas, tomar um chá e ficar exposto a uma série de processos. Então, existe um contexto muito especial que nós vamos construindo juntos. E o que aconteceria, portanto, se nós levássemos essa exploração para um passo adiante? E se a mudança que ocorre durante a hiperincursão não for apenas interna, mas tiver impacto direto na realidade que experienciamos, e de fato tem. Nós temos depoimentos incríveis de hiperincursivo, pessoas que viveram a hiperincursão, de curas espontâneas extraordinárias, de mudanças de situações, de oportunidades que se apresentam sem que a pessoa tenha que fazer absolutamente nada, porque houve uma mudança interna. Houve uma mudança interna. Então aqui nós podemos traçar um paralelo provocador com um dos campos mais misteriosos da ciência, que é a própria física quântica. Então um dos conceitos mais desconcertantes da física quântica é o efeito do observador, que ainda é muito mal compreendido e também rejeitado pelos físicos tradicionais, que não querem investigar a fundo, porque estão apegados a uma visão materialista de mundo e não querem abrir mão disso. Esse é um dos grandes problemas dos centros acadêmicos. Boa parte dos cientistas são neofóbicos, têm medo do novo por se apegarem a uma visão que, consolidada, mas não quer dizer que seja a única visão. Então, em experimentos com partículas subatômicas, os cientistas descobriram algo realmente curioso. As partículas parecem existir em estado de pura potencialidade, ou seja, uma nuvem de todas as possibilidades ao mesmo tempo, o que é chamado de função de onda. No entanto, no momento em que um observador tenta medir ou observar aquela partícula, essa nuvem de possibilidades, entre aspas, ou este campo de possibilidades, entra em colapso e a partícula assume uma posição e um estado bem definido no tempo e no espaço. Em outras palavras, o ato de observar parece transformar a potencialidade em realidade. Embora o debate científico seja intenso, muitos físicos e filósofos, como Wigner, que foi prêmio Nobel de Física, especularam que o ingrediente final nesse colapso é a própria consciência. A ideia é que
É a consciência do observador que de alguma forma escolhe, entre aspas, a realidade dentre as infinitas possibilidades quânticas. Será que quando você está no seu quarto encerrado à noite, será que quando você está dormindo e você perde completamente o contato com esta realidade física, será que essa realidade física, sem a presença do observador que é você, ela também não se torna uma grande superposição de potenciais? E somente quando você pluga a sua percepção, você então renderiza uma possibilidade e ela então se realiza quanto realidade? E até que ponto a maneira como você percebe o mundo, a forma como você pensa as coisas, influi no comportamento e na dinâmica da realidade? E se assim o é, temos a capacidade consciente de interferir nos eventos a um nível tal que nós podemos mudar a realidade, mudando o nosso posicionamento de percepção. Agora vamos trazer isso para a nossa experiência. E se a nossa realidade pessoal funcionar da maneira exatamente como as partículas funcionam? E se um nível fundamental existirem infinitas versões de nós mesmos e de nossas vidas, todas coexistindo simultaneamente como potencialidades? A hiperincursão, ao nos levar a um estado de consciência expandida, nos coloca em uma posição de observadores quânticos mais poderosos. Ao cancelar o eu limitado que está constantemente colapsando a mesma realidade repetitiva, porque o foco da atenção deste eu limitado que você se confunde, via de regra, está sempre voltado para os problemas, sempre voltado para as preocupações, sempre voltado para o negativo, sempre voltado para os dramas. Então, se você está o tempo todo se confundindo com este eu limitado, e se o foco dirigido deste eu limitado, via de regra, é sempre para os problemas e para as preocupações, é bem provável que a sua realidade seja a repetição das mesmas preocupações que se repetem em você. E nesta dinâmica, aprisionado neste eu limitado, num looping de realidade, você não tem chance alguma de mudar a sua vida. Então, quando cancelamos esse eu limitado, que está constantemente colapsando as mesmas e repetidas situações baseadas em velhas crenças e traumas, durante a hiperincursão nós nos abrimos a um espaço novo para colapsar uma nova realidade. Nós cedemos um espaço para que uma inteligência maior em nós possa atuar através de nós. Uma realidade onde a cura é possível, onde a abundância é natural, onde a paz é o nosso estado fundamental, percebe? Então essa mudança de consciência não é apenas uma mudança de perspectiva, é uma mudança do ponto de observação, a partir do qual a nossa realidade é criada. Então, ao nos conectarmos com a inteligência, essa inteligência maior, o inconsciente coletivo, estamos nos alinhando com uma força criativa muito mais vasta. A transformação da realidade deixa de ser uma luta, um esforço, e se torna uma consequência natural de uma mudança interna profunda. Estamos então literalmente aprendendo a colapsar um novo mundo para nós, a partir deste campo infinito de possibilidades. Então, como funciona na prática? A hiperincursão é cuidadosamente estruturada para ser uma jornada segura e progressiva. Então é uma imersão praticamente de um dia todo. Geralmente a gente começa às 10 horas da manhã e vamos até 7, muitas vezes até 8. Porque nós só paramos quando o campo atingiu o ponto absoluto de equilíbrio.
Então isso vai depender do que os participantes vão liberar, das manifestações que cada um tem. Então o formato em grupo ele é fundamental porque ele cria um campo de energia e suporte coletivo que potencializa a experiência individual. Então é um processo que a gente faz em grupo, né? Porque quando nós estamos na dinâmica da hiperincursão, não há mais pessoas. Existe um grande organismo buscando estabilidade. O que acontece com uma pessoa está acontecendo com todas as outras. O que acontece com um participante reverbera em cada outro participante. Porque cada participante, cada grupo que se forma, é composto por aspectos de um mesmo organismo. Então quer dizer que a pessoa que está do seu lado é um aspecto seu que está ali te revisitando ou em busca de uma conexão com você. Então o dia ele é composto por uma série de sensibilizações. Não se trata de uma única técnica, mas de uma sequência progressiva, orquestrada de práticas que predispõem a pessoa ao transe espiritual. Então essas práticas, elas envolvem desde processos respiratórios intensos, movimentação corporal, não é? Existem sons específicos, frequências específicas que vão criando todo um contexto embasado por processos de visualizações que vão potencializar. Então o intuito de toda essa preparação é criar exatamente esse espaço para que a inteligência do todo, através de nós, seu próprio inconsciente, possa se expressar. Então o papel do facilitador não é fazer algo com você, mas sim sustentar esse espaço que vai garantir todo um processo seguro e de confiança para que o seu próprio curador interno possa emergir e fazer o trabalho que precisa ser feito. Então trabalhamos desde este curador interno que atua, essa inteligência maravilhosa que articula a tua fisiologia. Quem você acha que está coordenando todo o trabalho inteligente da sua fisiologia neste exato momento? Fazendo o seu coração bater, produzindo enzimas e uma série de outros componentes para que o seu corpo se mantenha funcionando. Então essa mesma inteligência é a mesma inteligência que damos espaço, sem o controle do eu, baseado em uma história. E damos espaço também para que uma outra parte em nós, poderosíssima, assuma o seu lugar para lhe devolver potência e força de expressão no mundo da matéria, que é a sua sombra. Um aspecto que foi renegado, rejeitado, criticado, combatido pelos meios religiosos por uma má compreensão. Na hiperincursão 2, damos espaço para que este aspecto nos visite e nos encontre, nos libertando dos dramas, nos libertando de comportamentos compulsivos que nos prendiam e nos limitavam nas nossas próprias vidas. Então, quando esse espaço é criado e a mente crítica é posta de lado, uma série de conteúdos começam a ser liberados. E esses conteúdos, eles criam uma liberação extraordinária, uma grande cura, uma grande liberação. Então, quando a gente fala de hiperincursão, nós estamos falando de cura direta, de cura profunda, que todos devem experimentar, todos devem se dar esse direito de viver, porque é uma dimensão que nós podemos viver e tudo depende da nossa permissão. Então ocorre uma grande liberação emocional. Emoções reprimidas por anos, raivas, mágoas, medos, tristezas podem vir à superfície para serem sentidas, processadas e liberadas de forma segura. É uma catarse que limpa o sistema de dentro para fora.
insights e clareza mental. Você pode ter compreensões súbitas e profundas sobre padrões da sua vida, relacionamentos ou até mesmo a percepção clara do seu propósito. Como se um véu fosse levantado e você enxergasse a sua vida com uma clareza cristalina. A cura de traumas, cura espontânea de traumas, a reconexão com o teu eu mais verdadeiro e, sobretudo, uma mudança cognitiva da própria realidade que irá funcionar como um mecanismo de transformação da própria realidade. Então é crucial entender que, embora muito poderosa, a hiperincursão não é uma pílula mágica e não é para todos. É uma ferramenta intensa que deve ser usada com responsabilidade, com reverência e com muito respeito. Né? Porque ela vai exigir de você apenas uma única coisa: entrega. Tudo que é necessário para que você usufrua dessa experiência da hiperincursão é chegar na nossa imersão disposto a se entregar ao processo, sem querer entender nada, sem querer controlar nada, porque você já sabe que esse modus operandi que você vem usando na sua vida, de querer entender tudo e controlar tudo, não funciona. Você já tem a prova de que ficar no controle, você investiu anos da sua vida tentando controlar as coisas. E o que isso te levou, afinal? O que isso te levou? Então você já sabe que esse modus operandi de querer controlar não é o caminho. E infelizmente a maioria está trilhando este caminho do controle. Então hoje aqui, nessa apresentação, né, foi exatamente uma forma que eu encontrei para que você que está sentindo esse chamado de participar da hiperincursão entenda o contexto. Né? Então nós vimos que o transe regenerativo ele é o veículo para essa jornada. E é um estado natural que ao atenuar a faculdade crítica, este grande agente limitador, você tem acesso a este lugar, esta dimensão através da qual, não é, a cura se torna perfeitamente possível. Então a hiperincursão, portanto, não é sobre adicionar algo a você, é sobre remover os obstáculos que o impedem de uma vida plena possa te alcançar. Remover os obstáculos que impedem com que a sua verdadeira natureza possa brilhar através de você. Então é uma ferramenta poderosa para acessar a sabedoria interna e inata do seu corpo, do seu eu mais profundo, para se reconectar com as forças naturais de cura e equilíbrio que permeiam o universo. Então, se você que está aqui hoje assistindo esta aula sentir que ressoou em você, eu te convido a fazer parte da nossa segunda edição que vai acontecer em dezembro em São Paulo, capital, né? E então a gente está divulgando com antecedência para que as pessoas que vêm de outros estados tenham tempo para comprar passagens, se programar, se organizar. Vem pessoas de outros países, né? Nessa última agora, semana passada nós tivemos pessoas de Portugal, pessoas da Inglaterra, tá? Que vieram para fazer este evento. E então, se você está sentindo chamado e quer saber mais como proceder, nós já estamos na reta final para fechar as inscrições, porque as vagas são realmente limitadas por uma questão de espaço físico. Na nossa última hiperincursão, nós tivemos aí 57 pessoas, não é? Nas duas turmas, tanto na de sábado quanto na de domingo. Então você tem a opção de fazer apenas a DNA 1 e você tem a opção de fazer o combo, que é fazer a DNA 1 no sábado, no dia 6 de dezembro, e fazer em seguida a DNA 2 no domingo, no dia 7 de dezembro. Então você pode fazer o combo, então você tem um belo desconto quando você fecha o combo. Você tem um desconto também na diária do flat que nós realizamos o evento. Então você não vai se deslocar para um outro lugar, tudo vai ser feito
no mesmo local. Tá? E é interessante você hospedar no mesmo local para você não ter que se preocupar com o deslocamento. Tá? Então, para participar, para fechar a sua inscrição, nós já estamos na reta final realmente, né? Estamos quase aí concluindo as vagas. Basta clicar aqui no link da bio, caso você não está no grupo. Então lá no grupo do WhatsApp, você então vai ser direcionado, vai ter o link de inscrição para fechar a tua inscrição. Para você que está assistindo, não é, pelo YouTube, no futuro, você pode clicar aqui no link do descritivo do vídeo. Você vai ter acesso também ao grupo do WhatsApp e poderá fazer a sua inscrição. Pessoal, então é isso. Então lembrando, o pessoal está perguntando aqui, vai acontecer no dia 6 e 7 de dezembro, sábado e domingo, das 10 às 19h30, em São Paulo, capital, na Zona Sul, tá? Então, São Paulo é a sede oficial da Hiperincursão. Não vai acontecer em nenhum outro estado do Brasil, tá? Então, para você que quer participar, faça esse movimento, porque você só tem a ganhar. É realmente um evento extraordinário. Eu poderia passar aqui muito tempo falando das coisas extraordinárias que ocorreram no nosso último final de semana. Foi realmente um evento muito poderoso na ótica da cura e da transformação interna, tá? Então, clique aqui no link da bio, se você está no Instagram, clique aqui no link do descritivo se você está assistindo no futuro pelo YouTube e vamos juntos neste movimento poderoso de transformação e de cura. Um forte abraço a vocês, uma ótima noite a todos, espero vocês em breve, num próximo encontro. Até já!